Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, mais um vídeo da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com Luiz Paulo Souza, vice-presidente da Osana no Brasil. E se você ainda não assinou o canal, se você ainda não conhece, por favor, assiste, dá o seu like. Se você gostar, por favor, deixa seu comentário. Se você gostar muito, assina. Isso é muito importante para a gente. A Osana é uma startup que desenvolve uma nova infraestrutura tecnológica voltada para a indústria de saúde na América Latina. A missão da Osana é tornar a saúde mais acessível, acionável e viável na região, por meio do uso de tecnologia. A empresa se associa aos principais prestadores de serviços de saúde, seguradoras e empresas farmacêuticas para ajudá-los a digitalizar e automatizar fluxos de trabalho clínicos. O Luiz é graduado em administração de empresas, tem educação executiva pelo IMD Crotonville e pós-graduação pelo FRJ. Ele possui mais de 18 anos de experiência no mercado de saúde, tendo atuado em diferentes elos da cadeia e participado de transformações e projetos distintos durante sua atuação em empresas como a Ernst Young, General Electric e Accenture. Luiz, prazer muito grande em ter você aqui com a gente. E eu queria começar já te fazendo uma primeira pergunta, que é uma pergunta clássica, né? Quais foram as oportunidades que vocês identificaram para lançar a Osana? Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Vamos lá. A gente entende que o mercado passou por uma jornada de automação, né, dos processos das instituições. Então, a gente viu aí a adoção de prontuários eletrônicos, né, essa tese de hospital sem papel. Enfim, isso tudo avançou bastante, né, que hoje boa parte do mercado privado de saúde já tem, né, aí já seus sistemas de gestão instalados, né, implementados, já com uma ergonomia de uso já alinhada com os médicos, né, ou seja, com uma adoção, né. Então, isso, na verdade, gera naturalmente uma oportunidade para você ir para uma próxima onda, né. Então, eu entendo que agora o que a gente está percebendo tem aí essa vertente de analytics, né, de Big Data, que algumas iniciativas de Data Lake, por exemplo, esse do objeto, e também a parte de transformação digital, né, ou seja, você conseguir dar mais recursos, né, somente em termos de mobilidade para os usuários, né, aí estou falando de pacientes, médicos. Então acho que toda essa jornada, e aí associado na nossa visão, uma falta de preparação do mercado para servir na plenitude essa transformação, a gente entende que a gente tem o nosso papel aqui para poder contribuir. Aí estamos focados aqui, no caso, na jornada do paciente. A questão dos dados, ela é muito importante porque você tem certas fronteiras que são meio delicadas, né, por causa das questões de segurança da informação, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma riqueza em informações, primeiro, essas informações estão dispersas dentro de uma máquina que fez um teste laboratorial, estão dispersas no registro do paciente, estão dispersas, sei lá, no plano de saúde, né? E juntar tudo isso é uma necessidade, mas ao mesmo tempo tem que seguir algumas regras. Então, eu acho que é uma oportunidade muito interessante, né? E eu acho que vocês estão trabalhando em duas coisas, né? Integração e inteligência. Integração de informação e inteligência de informação, que eu acho que é a maior demanda do mercado nesse momento, correto? Não, acho que é um bom ponto. É por aí, passa por aí sim. Depois eu comento mais. A gente vê que o setor de saúde está passando por mudanças, e que já que são mudanças num segundo estágio, como você bem falou, já houve uma série de iniciativas de eficiência operacional, ainda há muito o que fazer aparentemente, mas o maior ganho realmente vai estar na informação. Outra coisa que eu acho interessante, até para o pessoal que está assistindo a gente, né, acompanhar, é que a essência de uma transformação digital é o que você faz com essas informações, o que você extrai delas e como você integra. Então, na realidade, o que vocês estão fazendo agora é uma verdadeira transformação no setor que vai possibilitar chegar a uma série de conclusões que vocês antes não chegavam. Mas a minha segunda pergunta seria com relação ao seguinte: explica para o pessoal como é que funciona a Osana, né? Aonde começa, aonde termina, né? E quais são as funcionalidades que vocês oferecem, para quem vocês oferecem.
Bom, a gente, na verdade, pensa da seguinte forma. Imagina que uma instituição que presta serviço de saúde, uma vez que o paciente está lá, ele é atendido em todo o registro dele, o acompanhamento, e assim vai. Só que antes dele ir para a instituição, por exemplo, se for um atendimento eletivo, né, uma consulta, um exame, você precisa de um agendamento, né, na maioria dos casos. Então, você precisa, na verdade, se comunicar com a instituição. Isso hoje, por exemplo, é feito normalmente, ou através de um portal, quando muito, alguns já têm alguns serviços chatbot, mas muito ainda com o operador por trás, ou pelo telefone, ou às vezes um aplicativo. Mas a gente entende que essa experiência ela não está completa, né? Hoje você tem parte desses serviços, como um agendamento, e aí você tem limitações na forma como fazer, às vezes a É, ergonomia de uso dos passos não são otimizados, então isso tudo leva muito tempo. Então, tudo que o paciente pode fazer antes, né, e depois que ele sai da instituição, é onde a gente está focando, né? Ou seja, no paciente, nesse antes e depois, tá? Então, aí, como a gente fala de agendamento, naturalmente tem receita que o paciente teve de uma prescrição, por exemplo, de uma medicação que ele pode baixar a partir da nossa plataforma, acessando, obviamente, todos os dados, como você bem falou antes, integrado ao sistema de gestão da instituição. Pode pegar um pedido de exame, por exemplo. Então, tem uma série de parâmetros aí que permitem hoje a gente ter uma arquitetura também que viabiliza melhor essa integração. A gente tem APIs públicas, né, em formato bastante fácil de integrar, então não fica mais aquele cenário de antigamente que você tem que ter uma complexidade enorme para gerar uma integração. E muitos clientes também já estão com um buzz de integração, então a gente também tem feito algumas iniciativas já conectando nesse buzz, né? Então isso tem ajudado também a acelerar a implementação. e a questão do agendamento, ela não é tão simples quanto parece, né? Porque no caso da saúde, né, dependendo do exame que você vai agendar, você precisa providenciar quarto, equipamento, especialistas, né? Então, o agendamento ele tem que ter também uma integração para trás da instituição que vai fazer esse exame, né? Muito importante. E quando não tem, ele fica uma coisa até um pouco assim superficial. E outra coisa também que eu queria chamar a atenção para o pessoal que está assistindo a gente, né? Quando o Luiz está falando de APIs públicas, significa que a nova economia, o mundo digital que a gente está vivendo, ele tem uma porção de conectores que permitem com que os sistemas que a gente desenvolve, as aplicações, se conectem com bases de dados, eventualmente até bases de dados públicas, com facilidade, para a gente poder extrair informações de endereço, CPF, ou até mesmo mais informações sobre as pessoas, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma possibilidade de integrar informações internas do paciente junto com informações do setor público para facilitar essa prestação de serviços. Está correta essa visão, Luiz? Esse é um desejo, né, do mercado. Acho que tem uma questão aí sempre, né, tem uma questão legal, de acesso a dados, É, LGPD, mas a gente está vendo que tem uma discussão corrente agora no Congresso, né, sobre isso, né, sobre o que seria um Open Health, né, ou seja, na verdade a tese é simplesmente você aproveitar ao máximo as informações. Então, por exemplo, se um paciente teve acesso ao sistema de saúde privado ou público, fez um exame, não tem muito tempo, se ele for um outro profissional, não importa onde ele esteja, ele poderia, por exemplo, permitir o acesso ao médico àquele exame que ele acabou de fazer, né? Então seria de muito valor, né? Hoje ele poderia, por exemplo, no nosso caso, fazer isso através da plataforma, mas apenas para a instituição que contratou o nosso serviço. Hoje ainda está muito fechado dentro do é. universo da própria instituição, né? Então a gente acredita que esse compartilhamento ele vai trazer um benefício muito grande de acelerar cuidados, de você ter maior precisão na tomada de decisão pelo corpo clínico, né? Ou seja, quando for orientar um paciente, porque ele vai ter acesso a mais informações, isso geralmente auxilia, né? Ou seja, é um sonho ainda, né? Isso não, ainda não virou realidade, né? Totalmente. Entendi. Não, a gente vê algumas iniciativas, assim, algumas tentativas, né? Isso, mas sempre esbarra, principalmente no ambiente privado, no modelo econômico, né? Hoje a gente tem ainda esse cenário de pagamento por evento, né? O procedimento, e isso está, na verdade, desincentivando a colaboração, porque você não vê hoje uma operadora colaborando com uma rede de atendimento, a não ser que eles tenham uma parceria muito estreita, mas você não vê isso de uma maneira muito ampla, né? Tem interesses aí que Conflitante. são conflitantes, exato. Então, isso não estimula. Então, tem uma questão também que passa pelo modelo também como a gente realiza, né? Não é uma saúde que incentiva, por exemplo, uma resolutividade, então tem uma série de pleitos aí É.
em relação a isso, modelos vêm sendo testados, mas na prática a gente percebe que ainda é a forma de pagamento por evento. Isso me faz lembrar de um amigo meu que falou que ele está morando na Alemanha, ele foi no hospital, cada andar que ele tinha que ir, tinha que pedir uma autorização para levar a ficha dele de um andar para o outro, né? De tanto que o pessoal está paranoico com essa questão da privacidade das informações, né? Então, em vez de você ter um prontuário eletrônico, sei lá, um customer record, né? Onde você pudesse acessar, no próprio hospital você tinha que ficar pedindo autorização para sair da radiografia para ir para, sei lá, outro serviço lá, né? Lá paroscopia. Então, a gente tem problemas, e eu acho que tem um problema também no negócio, que me lembra muito alguns setores, como o da construção. Você tem setores na economia onde os constituintes da cadeia de suprimentos brigam entre si, em vez de entender que eles constituem uma cadeia, né, e absorver valor disso. E são questões antigas, né? Você tem na construção muito isso, a empreiteira com o fabricante do cimento, com a construtora, né, e acaba todo mundo perdendo, né? Eu acho que o setor de saúde acho que está se tocando nisso, está se tocando nessa situação e está tentando resolver isso da melhor forma possível, mas tem grandes desafios pela frente enquanto você não tiver um Open Health, por exemplo, né? E outros mecanismos que possibilitem menos competição e mais cooperação, concorda? Perfeito, perfeito. A gente acredita que essa visão, né, ou seja, voltada para o paciente, para a resolução, né, do problema do paciente, né, ou até mesmo um cuidado, né, coordenado antes dele ter uma intercorrência, isso, na verdade, é o sonho, né? Eu diria assim que, talvez, do que eu conheço do sistema de saúde no mundo, eu diria que talvez o da Espanha seja o melhor, né? Sem dúvida um dos melhores, mas talvez o melhor, porque a questão do gatekeeper lá, né? Ou seja, o médico de família, aquela coordenação de referenciamento do paciente de unidades, eu acho que lá funciona da maneira muito, muito boa, né? Tem uma disciplina muito grande do país, outros sistemas adotam a mesma coisa, a Austrália também tem uma representatividade boa. Então, eu achei interessante, na época que eu estive pela GE lá na Inglaterra, né, na NHS, eu pude observar como é incentivado, né, ou seja, a eficiência do sistema. Então, se, por exemplo, um hospital tem uma cirurgia agendada para um paciente e se ele causa um cancelamento, né, ou uma postergação dessa cirurgia, ele tem um prazo para que a cirurgia seja executada, senão ele perde o orçamento daquele evento, né? E aí ele tem lá uma pontuação negativa no score dele e isso afeta a dinâmica de orçamento dele para o período seguinte, né? Então, ou seja, tem um modelo que ele incentiva o sistema, pelo menos, a ter uma coordenação e conseguir executar aquilo que está planejado. Não que às vezes é difícil por N razões, mas eu acho Sim. que o ponto é que o modelo incentiva a efetividade. A gente podia ter algo semelhante aqui, né? Mas não temos. Entendi. Agora, considerando a complexidade, né, e a diversidade de stakeholders, de responsáveis no setor de saúde, né? Afinal, quem é que é o teu cliente, né? Quem é que é o cliente da Osana e como é que ele paga? O cliente da Osana, ele na verdade, a instituição que presta o serviço de saúde, em primeira instância, tá? E tem também o cliente que é a farmacêutica, aí eu vou comentar isso um pouco depois. Bom, primeiro, assim, a gente entende a seguinte tese, né? Hoje a questão de acesso, né, ou seja, o plano de saúde, ele ainda segue o mesmo modelo. A gente tem um financiamento através dos empregadores, né, aos seus empregados, que contratam um plano de saúde através de uma empresa que opera um plano de saúde, e aí você tem normalmente um acesso livre a uma rede credenciada, né? Só que, uma vez que você tem essa rede à sua disposição, você precisa interagir. Como eu falei no início, eu acho que assim, os canais digitais hoje ainda são muito fracos. Então, nosso principal cliente hoje ele é realmente o prestador, ou seja, um hospital, uma rede de medicina diagnóstica, né, de atenção médica, e a gente está focado aí basicamente na atenção primária, né? Ou seja, a gente não está falando aqui de agendamento cirúrgico, por exemplo, dentro da Osana, tá? Isso é uma competência aí do médico, que tem uma outra característica, mas a gente está focado principalmente em consultas e exames, e a parte toda do que gira em torno disso, ou seja, que são prescrições, que são receitas, né, tudo aquilo que o paciente precisa interagir nesse mundo de atenção primária. Vale ressaltar também que uma coisa que a gente percebeu é que a questão dos lembretes, né, e a facilidade que o paciente tem nas mãos ali, a possibilidade de remarcar um evento desse, também gera uma melhor utilização do sistema, melhores resultados, uma experiência de adoção maior, né? Teve aí 55%, por exemplo, num cliente de
de adoção do canal digital para agendamentos e 75% de todas as solicitações que eram feitas no call center hoje também estão dentro da plataforma. Então, a gente percebe que uma experiência positiva leva a isso. Então, assim, quem contrata é a instituição, né, um hospital, por exemplo, uma rede de hospitais, mas quem consome o serviço na prática é o médico, é o paciente, e quem é beneficiado, na verdade, são os dois, o paciente e a própria instituição. Você disse que ia falar depois sobre as farmas. As farmacêuticas, a gente percebeu também que essa relação, né, esse elo entre instituição e pacientes, ela também tem essa característica na farma. Se a gente for pensar hoje, normalmente você vai a uma farmácia para comprar um medicamento, só que se você tem uma condição crônica ou está passando por algum tratamento que você tem que usar uma droga de alto custo, uma droga que é mais sensível ao seu organismo, você vai ter uma série de questões, você tem lá o programa de suporte ao paciente, né? Então, hoje, tem dois pontos importantes aí. Em muitos casos, você tem possibilidade de conseguir desconto, né, reembolsos ou até o fornecimento de alguns desses medicamentos, e existem, na verdade, toda uma reunião de informações para que isso possa acontecer, em alguns casos de forma simples, como você informar um CPF, mas em alguns casos é super complexo, você tem que reunir uma série de documentos. Então, organizar tudo isso para que o paciente consiga permanecer no tratamento por mais tempo, isso é o que a gente tem ajudado a fazer. A gente já tem um trabalho com uma multinacional lá na Argentina, de farmacêutica, que está presente na América Latina toda, né? E a gente está agora indo para outro país e para uma segunda etapa dentro lá da Argentina também. E a gente acabou de assinar um contrato com uma outra farmacêutica, já com escopo mais amplo, e aí isso também vai permear também a América Latina, vai chegar aqui no Brasil também em algum momento, a gente acredita. Então, essa questão ela não é diferente em outros países, né? Ou seja, onde você tem um sistema privado, você tem essa questão do acesso à medicação, que é super importante, né? E um segundo ponto também é que os programas eles precisam informar o paciente sobre muitas coisas. Às vezes o paciente tem dúvidas, principalmente quando ele está iniciando um tratamento que é novo. Então, tem questões que são semelhantes a um CRM, em termos de esclarecimento de dúvidas, que normalmente são feitos também através de um call center, né, ainda no canal telefônico, ou numa página estática na web, que é só informativa, e você tem talvez um formulário para poder enviar uma dúvida, uma coisa, e essa dinâmica, ela não é muito fluida para o paciente, né? Então, a gente entende que essa tese é aumentar o tempo de tratamento do paciente, né, com aquela medicação da empresa, ou seja, ele consiga esclarecer as suas dúvidas e ter a orientação que ele precisa para poder fidelizar, né, vamos dizer assim. Sim, fidelizar, mas eu acho que com a visão de efetividade, né, porque no fundo, o paciente quando se sente acolhido, né, e ele vê que estão dando voz às questões dele, e ele recebe orientações, isso gera, na verdade, um engajamento, né? E aí o engajamento leva à fidelização sem dúvida, né? E aí isso é lembrado, enfim. A gente tem uma máxima no mercado que a gente ouve principalmente na relação de hospitais, que é assim, mas o paciente não é meu, porque ele tem um vínculo do plano de saúde e chega a mim até através do plano, né? Amanhã, se ele mudar de plano, eu perdi o paciente. Só que o paciente hoje ele lembra da experiência, ele vai, se tiver a opção, né, escolher aquele prestador que prestou um melhor serviço, e a farma é a mesma coisa, ele vai trabalhar com aquela empresa que tem o melhor atendimento a ele, que tem uma melhor assistência e consegue esclarecer as suas dúvidas e dar um suporte ali aos cuidados dele. Eu estou achando interessante isso, porque eu já ouvi também argumentos exatamente ao contrário, né? O plano de saúde dizer que o paciente não é dele, porque na hora que ele reajusta o valor do plano, o cara pula fora. Então, eles só ficam, em média, 2, 3 anos e depois eles vão embora. Então, você vê que é um mercado muito fragmentado e que é um mercado que tem responsáveis, como os hospitais, as clínicas, que dão a experiência direta. E cada hospital, cada clínica é uma cultura, são empresas, né? Esses é que são os verdadeiros pontos de fidelização que a pessoa tem. O plano é o meio, né, vamos dizer assim, que reúne essas entidades, né? Agora, pelo que você está falando, não só a própria indústria farma pode ter programas específicos sobre remédios específicos, mas por que não a rede de farmácia também tem um plano desse tipo, né, de incentivos ou de fidelização para que você passe a comprar naquela rede? Isso é possível ou não é uma prática do mercado por enquanto? Essa prática existe, né? A gente vê exemplo aí da Raia Drogasil, né? Que tem aplicativos, tem programa Stix, né? Então, assim, mas eu acho que aí segue uma lógica talvez um pouco mais tradicional, assim, de varejo, né? A gente percebe que ainda é um negócio de
a farmacêutica compra medicamentos da indústria farmacêutica, geralmente através do canal de distribuição, né, do distribuidor, e aí tem a questão de preço, né, ou seja, o mercado regula reajuste de preço, então as empresas trabalham geralmente com desconto, né, então acho que essa é uma relação ainda muito de varejista, né, essa é a minha visão. Eu acho que, assim, acho que existem sistemas, existem informações que têm valor. Eu acho que tem empresas que exploram isso da maneira muito bem, como a IQVIA, por exemplo, né, que ela trabalha aí com o monitoramento do ponto de venda, então ela sabe market share de cada medicamento e tal. Então, ou seja, existe uma economia em torno disso, né, rodando. Mas eu acho que, sob a ótica do paciente, eu acho que não muda muito na relação de ter desconto por fidelidade, você ganhar um cupom, uma coisa, vocês têm um sistema de pontuação ali, alguma coisa desse tipo, né? O que eu percebo hoje É é uma, nessa é, linha. um, é uma visão mais próxima da questão financeira e não de aproximação com a marca, é o que você quer dizer. Exato. O que você considera que estejam sendo ou que foram os maiores desafios teus na implementação da Usana? Bom, os desafios ainda estão acontecendo, né? Acho que a gente é uma jornada, né, que praticamente não termina. Eu acho que assim, tem alguns elementos aí, vamos lá. Eu acho que sempre que você está entrando no mercado, né, e a gente não é uma empresa que nasceu no Brasil, você tem primeiro que se provar, tem que mostrar quem você é, né? Então, acho que tem um aspecto natural eu considero que a Usana é como se fosse um novo entrante, né? Então, a gente tem participado de alguns fóruns, enfim, organizados pela indústria, de eventos e tal. A gente está fazendo esse trabalho de branding, que é Se fazer uma questão conhecer. natural. Fazer conhecer, perfeito, né? Algumas matérias aí, publicamos no Valor também recentemente e tal. Acho que tem um segundo ponto, que é a gente entender quem são os nossos competidores, né? A gente sabe que existem algumas soluções no mercado, na nossa visão, fazem parte do que a gente faz, né? A gente ainda não encontrou um competidor que tem todos os serviços que a gente tem na mesma plataforma, mas existem, né? E já tem algum market share, mas no fundo, nossa visão é que o principal competidor continua sendo a própria instituição, que tem algum sistema legado, que desenvolveu para essa finalidade do paciente, né? Algumas instituições se orgulham de ter montado um time, está numa jornada também, e vem crescendo, ganhando terreno em termos de serviços digitais para os pacientes, mas a nossa visão é que é um pouco devagar, assim, em comparação, né? A gente está focado exclusivamente nisso, né? Então, por mais que você tenha um time dedicado na instituição, a questão de prioridades do negócio nem sempre vão direcionar exclusivamente aquilo. Então, você tem que ter realmente aí uma junção de pessoas corretas, tecnologia correta, arquitetura, a priorização da instituição para poder fazer, né? E principalmente uma experiência para o paciente que faça sentido, ou seja, o principal indicador que eu gosto de utilizar sempre é qual que é o nível de adoção da solução, né? Ou seja, desenvolver o seu app, seu portal, mas como é que está a utilização? Como você tem progredido nessa jornada, né? Se o paciente está realmente adotando o canal, ou seja, ou adota parcialmente, todos os serviços são funcionais, como é que está essa distribuição? Você tem que ter uma visão um pouco de analytics aí do consumo desse serviço para você saber o quanto vale a pena investir, se você tem que reconstruir, por exemplo, uma user interface. Então, acho que são vários elementos que geram uma certa complexidade e a gente tem trabalhado justamente nesse drive de negócio que é virar a utilização, ou seja, toda vez que você migra um paciente de um call center para a plataforma, é um sucesso, porque você está gerando uma experiência positiva para o paciente, fideliza, como a gente já falou, e você ainda tem um custo mais baixo para fazer isso. Isso também gera um aumento de receita aí, por N razões, né? Então, acho que qual competidor, eu diria, realmente é a própria instituição. Então, acho que esse é um desafio da gente conseguir coordenar a visão de valor, né? De uma maneira, enfim, de resultados de negócio, da experiência, de confiança, claro, sempre super importante para saber que é uma empresa que está ali. A gente teve uma captação muito boa, né? Foram 26 milhões de dólares na primeira rodada, né? Na Series A em 2021. Então, assim, somos uma empresa muito bem capitalizada. Então, a gente tem o Brasil como principal elemento na nossa estratégia aqui, né? Nós estamos presentes na América Latina, mas o Brasil é o principal mercado. Então, isso mostra um pouco como a gente tem um compromisso. E aí, acho que é importante articular essa visão de valor, né? E de importância do mercado brasileiro para o Usana. E acho que com isso são conversas que vão ganhando força e, naturalmente, a gente vai ultrapassando essas barreiras, né? Eu estava querendo saber de você agora o seguinte: o que o futuro reserva para vocês? O que vocês estão pensando?
do ponto de vista de, sei lá, geográfico, do ponto de vista de novas funcionalidades, integrações? Claro, claro, sem problema nenhum. A gente tem, na verdade, o principal mercado como o Brasil, como eu comentei, mas a gente nasceu operando na Argentina, né? Então a gente hoje tem um cliente no México também. Estamos agora tendo conversas aí na Colômbia, no Chile também, né? Então, assim, sempre que você vai entrar aí nesse país, a gente tenta adotando uma estratégia um pouco diferente do que a gente está adotando no Brasil. A gente não vai montar uma operação de cara. A gente sempre quer buscar um primeiro cliente, para a gente poder até fazer um projeto junto, uma prova de conceito, alguma coisa, e na medida que isso ganha atração, a gente avalia a melhor forma de estar presente naquele país, seja de forma verticalizada ou através de um canal de distribuição, por exemplo. Então, geograficamente é isso. A gente está restrito, por enquanto, à América Latina. Nossa estratégia é essa. Nosso principal investidor, que é o General Catalyst, que é um fundo norte-americano de VC, ele não tinha nenhuma investida aqui na região. Então, a gente foi a primeira. E aí, com isso, é, ele escolheu a área de saúde. A gente tem muito orgulho disso. Então, nossa missão é essa, né? E também é importante dizer que a gente tem um compromisso também no World Economic Forum, né? A gente foi eleito aí como uma das 100 Technology Pioneers pelo World Economic Forum, junto com, acho que, outras duas startups aí de São Paulo de outros setores. E a gente tem um compromisso no Edison Alliance, que é alcançar, enfim, resultados em saúde aí para 1 bilhão de vidas. Então a gente está nessa jornada também, tá? Então isso faz parte da iniciativa do World Economic Forum. Então nosso foco, por enquanto, está aqui na região, aí falando de geografia, né? Quanto à Entendi. questão de roadmap, a gente tem um ponto importante que é o seguinte, né? Qual que é a nossa tese? A gente cria experiência digital para o paciente, né? A gente está falando aqui, você vê que eu mencionei coisas que não são clínicas, né? A gente tem, por exemplo, teleatendimento na nossa plataforma também, mas não é um foco nosso, é apenas um serviço que complementa. Nossa tese a gente quer ser o one-stop shop para o paciente, ou seja, tudo que ele precisar fazer em termos de canais digitais com a instituição, que ele faça através da nossa plataforma, e é white label, obviamente tem o logo do cliente, né? Mas é uma experiência única, no chatbot, no aplicativo, se ele quiser baixar, no portal, na web, no computador, o portal web responsivo pelo próprio aplicativo, perdão, pelo próprio device dele. E na medida que você vai criando essa experiência, tendo adesão do uso, aí você vai implementando novas funcionalidades. Então, a gente hoje está partindo também com uma parte aí, eu diria, um pouco mais clínica, que é de acompanhamento do paciente, né? Ou alguns chamam de linha de cuidado, enfim, tem várias formas. Mas qual que é o ponto? Ou seja, uma vez que o paciente deixa a instituição, né, e ele acabou de passar, por exemplo, por uma terapia, algum tipo de cuidado, tem alguma prescrição que necessita um acompanhamento, é um paciente crônico, então vão ter meios para que o paciente possa se comunicar de maneira estruturada com a instituição e reportar, né, consumo de medicamentos, sua questão de saúde e tudo mais, não simplesmente mandando uma mensagem no WhatsApp, né, ou enviando um e-mail, seja, ou ligando. Esses canais também são necessários por N razões, mas ele precisa ter maneiras estruturadas. E do lado da instituição, você tem parâmetros que permitem você acompanhar, inclusive ver o nível de gravidade de cada paciente, e você possa também tomar ações, inclusive convidá-lo a visitar uma unidade para poder ser visto ou receber uma visita quando tiver uma operação também de atendimento de home care, por exemplo. Então, eu acho que a gente vai agora caminhar um pouco mais nessa direção, né? E aí essa é a visão orgânica, né? Eu acho que, eventualmente, inorgânica, a gente está avaliando algumas empresas, né? Ainda não fazendo diligência, nada disso, mas entendendo um pouco do que está disponível no mercado. Às vezes, tem algumas empresas que estão fazendo algo muito bem e talvez a gente possa incorporar isso no nosso produto, por exemplo, ou Para poder compor, né, compor o ecossistema, né? Exato, exato. Então, a gente está avaliando também um pouco desse, vamos dizer, desse framework, né, de paciente, o que a gente pode agregar em torno disso, né? Bom, Luiz, eu queria te agradecer muitíssimo aí, compartilhar com a gente essas informações. Fantástico. O ponto que vocês chegaram, né, o nível de investimento que vocês já obtiveram nessa Series A. Parabéns pelo fato também de estar no F aí como referência. Vocês têm tudo aí para dar certo e já estão dando, né? E não é só Brasil, né? E desejo muito sucesso para vocês, né? Imagina, foi um prazer, enfim, poder contribuir aí com o ponto de vista, né, compartilhar a visão da Usana, o que a gente está acreditando aí, está praticando no mercado, e seguimos em frente. Bom, o pessoal que assistiu a gente aí também, queria deixar um abraço
E recomendar mais uma vez que, se você ainda não assinou o canal, por favor, assina, dá o seu like, deixa seu comentário e aperta o sino para que você possa acompanhar discussões com essas, né, com os responsáveis que estão fazendo acontecer a transformação digital no Brasil. Muito obrigado, até a próxima.